Olá, pessoal, tudo bem com vocês? Tô aqui para a gente conversar hoje, nessa aula bônus, sobre um assunto que é muito interessante para mim. Você, líder, é um bom negociador? Então, vamos lá que eu vou te fazer entender a minha linha de raciocínio. Você acha que para ser um bom líder, a gente precisa ser um bom negociador? Eu tenho certeza. E eu vou te contar aqui vários motivos pelos quais eu tenho essa certeza dentro de mim. Passei 10 anos da minha vida negociando com o chefe, com parceiro, né? As lideranças que estavam ao meu lado, com equipes. Cara, liderança é sinônimo de negociação. Você negocia o tempo todo. E aí eu vou conversar com vocês a respeito desse assunto, né? Se você não é um bom negociador, você tem que passar a ser. Todo líder precisa ser um bom negociador, um bom comunicador. Você vai precisar negociar. E presta bem atenção no que eu vou falar para você. Você não vai ganhar todas as vezes. Vai ter vezes que você vai perder, que você vai ceder. Mas entenda, é estratégico, tá? A gente dá um passo para trás para dar dois para frente. Não esquece disso, né? Não se frustre quando você não conseguir o seu objetivo numa negociação. Vamos lá, vou falar um pouquinho para vocês do que eu tenho aqui na minha cabeça. Durante a nossa trajetória, a gente negocia todo dia. A gente negocia quando a gente precisa convencer o nosso supervisor, né, o nosso superior, que a gente precisa de um funcionário. A gente negocia quando a gente precisa definir prazos para uma demanda. A gente negocia quando a gente precisa fundamentar a necessidade de aquisição de uma ferramenta, de uma tecnologia, de um equipamento, não importa qual seja. A gente negocia com a nossa equipe. E a gente negocia o tempo todo, né? Por vezes, a gente ganha nessas negociações, mas a gente não vai ganhar o tempo todo. Então, vamos lá. Vou começar a falar aqui das negociações que você precisa ter com a sua equipe, né? Se você for um líder que só demanda, só pede, só passa, fica cobrando ali exaustivamente, né, as demandas, as entregas, isso não vai funcionar bem para você. Você vai estressar o outro lado, que é quem precisa estar bem, que é quem precisa executar de fato, né, a atividade que precisa ser feita, é quem precisa estar bem disposto para poder trabalhar e fazer as entregas que você depende, que você precisa. Você, como líder, não tem condição de fazer tudo, então você depende dele. Aceite isso, né? Então você precisa fazer o melhor com aquele seu colaborador. Aí você imagina, você está no meio de um projeto que está atrasado, com várias criticidades, e o seu colaborador pede para você para se ausentar um dia, né? Seja lá pelo motivo que for, você vai falar, não, pelo amor de Deus, está tudo atrasado. Não deixa o cara faltar, né? Se ausentar. Sabe o que vai acontecer? O cara vai faltar. Ele estava tentando negociar com você, né, para ele se ausentar. Não teve negócio, ele vai faltar. E aí você perdeu o controle, porque ele simplesmente não vai vir e você não vai poder fazer nada, né? Mas você podia ter negociado com ele, né? Se você falasse pra ele, olha, poxa, o projeto da gente tá atrasado, tá tudo tão enrolado. Eu entendo que você está precisando de um dia para resolver algum problema, alguma situação. Mas como é que a gente pode fazer isso para ficar bom para mim, que preciso que você entregue a demanda, e bom para você, que precisa resolver o seu problema? Será que ao invés de você tirar esse um dia essa semana, você não poderia tirar na semana que vem? Será que o problema que você precisa resolver, você não conseguiria resolver em metade de uma tarde, para você me ajudar na outra metade, né, do outro dia? Pergunta até para quem está lá negociando com você. Talvez você consiga ter uma ideia vinda do outro lado que você não teve,
né? Mas assim, toda vez que você entra numa negociação e você é negativo, é taxativo, é certeza de que você vai tomar algum prejuízo ali, vai sair com algum prejuízo ali na mão. Talvez, quando você tentou ali negociar essa ausência com ele, e vocês dois não conseguiram chegar em um ponto em comum de consenso, talvez você ainda saia ganhando. Porque se você tivesse sido taxativo em dizer para ele que não, você não vai faltar porque o projeto, porque vai atrasar, porque vai fazer falta, não, ele talvez faltasse, né? Mas como você tentou negociar e ficou difícil chegar num acordo, esse outro lado vai se sensibilizar com a sua tentativa de resolver aquela situação e muito provavelmente ele não vai faltar. Talvez ele te proponha trabalhar fora do horário, ou ele se empenhe mais um pouquinho, faça um pouquinho mais rápido, né, para poder sobrar o tempo que ele está precisando. É um exemplo que eu tô te dando, né, de negociação com a equipe. Pedido de férias. Pedido de férias é uma hora que a gente negocia pra caramba com a equipe da gente, né? Porque não pode tirar... Assim, negociar férias é muito interessante, porque a gente já vai com um monte de restrição. Olha, não pode tirar todo mundo junto, tem empresa que não deixa tirar 30 dias. A gente já vai cheio de impedimentos, né, pra equipe, pra poder fazer lá o mapa de férias de todo mundo. Ou seja, você já chega nessa negociação prejudicado, porque você já está levando várias informações restritivas para aquele diálogo, para aquela conversa. Mas beleza, é o que você tem, vamos lá. Aí um quer tirar junto com o outro, né, no mesmo mês. O outro não, eu não quero 20, eu quero 30, enfim, um problema, né? E você tem que mediar, você tem que negociar com eles ali essas datas, esses períodos, e ainda acomodar isso de forma que não prejudique o trabalho, o seu trabalho, né? Que você tenha equipe para poder trabalhar, para poder entregar seus projetos, para não deixar que nada atrase, né? E isso virar um problema para você, né? Porque você nunca ouviu alguém falar pra você assim, ué, mas você deixou ele entrar de férias? Como se férias não fosse um direito constitucional, né, do funcionário. Mas enfim, eu já ouvi algumas vezes, e vocês? Pois bem, esse é o tipo de negociação que é um pouco mais difícil, porque você já chega com várias restrições, então a tendência é que o seu colaborador já fique um pouco mais resistente, né? Mas desenvolve, conversa, pede sugestão a eles, não esquece que a gente tem que ouvir, a gente tem que colaborar, a gente tem que a gente tem que tentar. Se você tentar resolver junto, se você mostrar que você está empenhada em ajudar dentro dos seus limites, essa negociação vai ser maravilhosa para você, porque você vai conseguir, eu tenho certeza que você vai conseguir definir o mapa de férias com a sua equipe sem muitos problemas, sem que um saia aborrecido, o outro chateado, xingando a sua mãe, né? É um outro tipo de negociação. Quando você precisa negociar com seus pares, né? Nossa, negociar com os pares é difícil. Eu sempre trabalhei na minha vida em áreas de apoio, né? Em área de TI, de infraestrutura. Então, assim, eu sempre estava atendendo demanda das outras áreas. Então, eu era uma área demandada pelas outras áreas da empresa. E muito demandada, tá? Então, por vezes, eu não conseguia atender todo mundo, né? Negociar os atendimentos era difícil, porque às vezes eu estava atendendo um projeto grande para uma área e tinha outra me pedindo um que era pequeno, e ela falava assim, mas nossa, o meu é tão pequenininho. Eu falava, mas você tem que entender que eu estou fazendo um enorme pro outro lado, enfim. Negociar com os pares também é um negócio complicado. Mas eu sempre que eu entrei nessas discussões, né, e nessas negociações com outros líderes, né, onde a gente tinha uma camada de informação e de conhecimento ainda maior do que com a equipe e tal, eu fui transparente. Olha, eu quero te ajudar, mas eu tô fazendo isso e aquilo. Como é que eu vou fazer? Você quer pedir para o dono desse projeto aumentar um pouquinho do tempo dele para eu poder te atender? Se ele te der o tempo, eu consigo te atender.
Olha, você tá me pedindo para fazer uma entrega, 2 diazinhos você consegue me ajudar. Eu não tenho os dias porque eu tenho que fazer X, Y, W, Z. Você consegue ir lá no nosso chefe e falar você para ele, olha, eu preciso que a equipe da Viviane faça isso para mim e só leva 2 dias. Mas ela disse para mim que ela tá fazendo isso e ela tem que entregar para você. Então que ela não poderia me ajudar, né? Eu teria que entrar numa fila ali de atendimento por conta disso. Então eu tô vindo aqui pedir ajuda, né? Então assim, negociar com os pares sempre foi difícil, mas toda vez que eu usei de transparência, de números, de resultados para com quem eu estava negociando, funcionou, a gente conseguia chegar num acordo. Quando a gente não conseguia, a gente subia e escalava o problema e deixava um terceiro resolver, né? Geralmente um terceiro com mais poder que eu e o outro par. Mas ainda assim negociando. Então assim, você tem que, para ter uma boa negociação, estar disposto, né, a ajudar a resolver o problema de quem está do outro lado, né? Você tem que ouvir, estar predisposto a ouvir. Pode ser que aquela pessoa tenha uma ideia maravilhosa para resolver ali o problema de vocês, a situação em que vocês estão. E você tem que ter clareza dos fatos, né? Para que a negociação transcorra de forma tranquila. A negociação mais difícil, assim, sob o meu ponto de vista, é quando você precisa negociar com o seu líder, né? Quando você vai lá no seu superior pedir alguma coisa, né? Fazer algum tipo de justificativa por algum problema que ocorreu. Quando é financeiro, então, minha Nossa Senhora, eu trabalhei numa área que as aquisições eram milionárias. Tudo custava de $500 mil para cima. Era uma loucura. E olha, conseguir vender isso era difícil, sabe? O trabalho era grande, de convencimento, uma quantidade enorme de reuniões. Traz o fornecedor para junto de você para te ajudar. Enfim. Mas é também um cenário onde você consegue sair vencedor se você levar, se você for para essa negociação munido de informação. Se você for para essa negociação querendo resolver o problema. Por vezes você entra numa negociação com seu líder, e você já entra vencido. Você já foi para a sala do seu chefe falando assim: eu vou lá falar com ele, mas eu não vou conseguir nada, ele não vai comprar, ele não vai deixar. Pronto, essa negociação você não vai ganhar, não vai resolver. Essa já está perdida. Tá? Essa você já perdeu. Agora, quando você vai... O não a gente já tem. Então, vai lá com a cara e com a coragem. Eu já recebi um monte de surpresa assim que eu não esperava, sabe? Mas assim, sempre fui confiante. O não eu já tenho. Eu vou tentar. E eu vou tentar como? Munida de informação, de conhecimento. Eu não vou gaguejar quando alguma pergunta me for devolvida. Eu vou estar amparada, né? Para poder entrar nessa negociação, que é uma negociação onde você já entra, né, numa posição de desfavorecimento. Porque assim, se você está indo pedir uma compra, se você está indo pedir uma contratação, se você está indo justificar um problema, você está indo mexer no bolso dele, né? No orçamento dele. Você imagina você ir pro seu chefe pedir para fazer uma aquisição que estava fora do orçamento do ano. Nossa Senhora, fala, mas por que você não colocou isso no orçamento? Vira aquela confusão. Então, assim, primeiro, vai com confiança. Não entra em nenhuma negociação para perder. Você vai para ela para ganhar. Então você vai confiante, o não você já tem. Você vai munido de informação, tá? Não tenha medo de receber o não. Você vai lá, se prepara, vai com todos os seus argumentos, use todos eles. E se ainda assim faltar algum, não tem problema não. Você fala para ele, eu vou buscar informação e vou voltar aqui pra gente terminar essa conversa, né? E
Se ainda assim nada disso trouxer para você um resultado positivo, tenta de novo. Tenta de novo. Quantas vezes o seu filho te pediu uma bicicleta até que você deu a ele? Né? Quantas vezes ele te pediu aquele videogame caro, que era o sonho dele, que você de repente não podia dar, ou não queria dar porque ele já tinha um outro, né, do nível mais abaixo? Não importa o motivo. Então, não desiste. Negocie. Quantas vezes for preciso. Não tenha medo de negociar. Para você ser uma líder de sucesso, você vai negociar o tempo inteiro. Então não tenha medo de fazer isso. Você vai negociar com a equipe, você vai negociar com seus pares e você vai negociar com os seus superiores. Então você vai lá, confiante, embasada e ganha essa negociação. Tá bom, meninas? Fiquem com Deus e até a próxima.